Olá, senhoras e senhores, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e você está no canal VDP NBA para mais um vídeo analítico e projetando essa rodada de quarta-feira recheada de jogos. Teremos 11 jogos nessa rodada de quarta, mas como é de costume, não antes de passar pela rodada anterior, da qual eu projetei aqui alguns jogos, né? Esses 4 jogos que teve na rodada de quarta-feira, compartilhei com vocês, disse quais desses jogos provavelmente teria valor, teria possibilidade aí de ter um green. Vou compartilhar com vocês então quais foram os resultados, mas não antes de pedir a sua ajuda também para continuar crescendo aqui no YouTube. Eu sei que é chato caso você já seja inscrito, já me conhece do canal Aposta VDP, mas eu tenho que continuar pedindo a ajuda de vocês aqui, afinal esse é o único método que eu tenho de crescer aqui no YouTube e a forma que você tem de fazer isso é muito simples, é apenas deixando seu like, seu comentário, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, assim além de você me ajudar muito, não perde nenhuma das novidades aqui do canal. Às 20h30 então dessa terça-feira, início dessa rodada, Brooklyn Nets contra Denver Nuggets, jogo decidido no overtime, com o destaque da rodada e destaque do jogo para Nikola Jokic, que anotou um triple-double, fazendo 29 pontos, 18 rebotes e 16 assistências para os 144 pontos do Denver Nuggets contra 139 do Brooklyn Nets. Jamal Murray também foi um dos destaques, fez 24 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Aaron Gordon com 24 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. E Russell Westbrook com 22 pontos, 1 rebote e 5 assistências foram os destaques para o time visitante, que saiu com a vitória contra o Brooklyn Nets, que teve 139 pontos, e desses 139, 28 foram de Dennis Schroeder, que também anotou 14 assistências, e o double-double de Nick Claxton, que anotou 16 pontos, 12 rebotes e 2 assistências, e foram os destaques aí para o time mandante, que acabou sendo derrotado nessa noite de terça-feira. Minnesota Timberwolves contra Dallas Mavericks, vitória do Dallas Mavericks por 120 contra 114, batendo então esse lei Minnesota Timberwolves, que eu disse no vídeo anterior que teria muito valor caso o time do Dallas fosse o time completo. Luka Doncic, que não jogou muito bem na rodada anterior, na rodada antes, essa rodada de terça-feira, acabou jogando muito bem, ontem ficou com 24 pontos, 8 rebotes e 9 assistências, junto com o Kyrie Irving, que foi o destaque do jogo, foi o destaque, e o cestinha aí também para o time do Dallas, fazendo 35 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. O cestinha da partida foi Anthony Edwards para o Minnesota, com 37 pontos, 6 rebotes e 3 assistências, junto com Julius Randle, que anotou 20 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, batendo então esse lei Minnesota Timberwolves a 1.60. Caso você tenha pego, parabéns, foi um green de muito respeito. Às 22 horas, Utah Jazz contra Sacramento Kings, vitória do Sacramento Kings por 113 contra 96, com Domantas Sabonis anotando 28 pontos, 11 rebotes e 4 assistências, DeMar DeRozan 20 pontos, 4 rebotes e 8 assistências, De'Aaron Fox com 19 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, Keegan Murray com 14 pontos, 5 rebotes e 1 assistência, e Kevin Huerter com 14 pontos, 5 rebotes e nenhuma assistência, somando então esses 5 jogadores do Sacramento Kings com 10 pontos ou mais. Para o time da casa, Jordan Clarkson anotou 21 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, e Keyonte George ficou com double-double, fazendo 10 pontos, 4 rebotes e 11 assistências. Então, seguindo aí para o jogo que finalizou a rodada e que seria o jogo que eu talvez teria feito alguma coisa. Se eu tivesse em casa no momento desse jogo, provavelmente eu teria feito uma entrada, e vou dizer qual que foi. Foi uma entrada ao contrário do que eu tinha projetado, afinal eu tinha projetado que tinha muito valor para esse lei New Orleans Pelicans a 1.70, ele acabou batendo, o Golden State venceu a partida, mas antes de começar a partida eu tive aí a informação de que Steph Curry não jogaria, Andrew Wiggins também não jogaria, então devido a alguns desses desfalques principais do Golden State Warriors, eu achei que o valor teria mudado de lado e teria passado a ficar contra o Golden State Warriors. Não estava em casa, então é difícil de dizer se eu teria feito ou não essa entrada, mas foi o que eu pensei na hora, mas fato é que acabou batendo a projeção do vídeo de ontem, lei New Orleans Pelicans a 1.70, com vitória do Golden State Warriors por 124 contra 106. Não estava em casa, mas acabei acompanhando o segundo tempo inteiro e já acompanho os melhores momentos aí do primeiro tempo, com informações de que no primeiro tempo o Golden State matou 6 de 23 bolas de 3, e no segundo tempo só o Buddy Hield matou 7 bolas de 3, ficando com 7 de 11, 64% de aproveitamento.
Além disso, na vitória do Golden State por 124 contra 106 de virada, Buddy Hield ficou com um bom aproveitamento nos arremessos de 3 que foram convertidos e somados a 28 pontos, 1 rebote e 1 assistência. Line Whiters com 21 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. Brandon Podinski com 19 pontos, 3 rebotes e 5 assistências. Jonathan Kuminga com 17 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. E Moses Moody, que também ficou com 75% dos arremessos de 3, concluindo 5 das 6 tentativas, somou 17 pontos, 2 rebotes e 1 assistência na vitória do Golden State Warriors. Para o time visitante, Zion Williamson anotou 31 pontos, 8 rebotes e 3 assistências, e Brandon Ingram fez um bom jogo, um ótimo jogo, sendo dominante ali principalmente no garrafão, ficou com 30 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Finalizada então a rodada de ontem, vou passar agora para essa rodada de hoje. Teremos 11 jogos nessa rodada de hoje, começando às 20 horas, Charlotte Hornets contra Toronto Raptors. Na minha opinião, Charlotte Hornets é mais time do que o Toronto Raptors, mas o Toronto Raptors ainda eu não consegui acompanhar alguns jogos e vem tendo uma temporada assim meio irregular já da temporada passada, com boas contratações. Agora eu acredito que tem tudo para fazer uma temporada melhor do que foi a temporada passada, o que faz que tenha valor para esse back Toronto Raptors a 3.35 ou esse lay Charlotte Hornets a 1.43, claro que lembrando que depende muito das informações e formações, principalmente no basquete, que são 5 titulares, então caso você tenha 2 desses titulares aí desfalcando o time, é muito difícil de suprir a altura. Acontece, é verdade, mas na maioria das vezes a probabilidade desse time perder acaba sendo muito grande. Cleveland Cavaliers contra Los Angeles Lakers, vitória para o Los Angeles Lakers aí a 2.80, abaixo, tinha precificado um 3.20, mas esse lay Cleveland Cavaliers ficar contra o Cavaliers a 1.56, na minha opinião, muito valor, pode ser que eu esteja fazendo também essa entrada aí, caso o time do Los Angeles Lakers seja o time titular. Indiana Pacers contra Boston Celtics, que eu acabei não pegando valor, favoritismo para o atual campeão da NBA aí, inegável, então não tem muito o que fazer, assim também como no jogo entre Philadelphia 76ers contra Detroit Pistons. Na minha opinião, até tem um lay Detroit Pistons aí a 2.54, mas vai depender muito do que será esse time do Philadelphia, que também vem com muitos desfalques e alternando muito as suas escalações, então dependendo da informação, pode ser que esse lay Detroit Pistons a 2.54 tenha bastante valor. O Washington Wizards contra Atlanta Hawks, para a vitória do Atlanta Hawks aí então ficando contra o Washington Wizards a 2.78, na minha opinião, se for o time titular do Hawks, tem sim condições de endurecer essa partida aí mesmo jogando em Washington e sair com uma vitória, o que faz ter valor sim esse lay Washington Wizards a 2.78. Às 20h30, Miami Heat contra New York Knicks, provável valor para a lei New York Knicks a 1.90, lembrando que o time da Flórida também vem nas últimas temporadas aí sofrendo aí com a alternância aí na sua formação, provavelmente será também igual com uma formação aí mista, o que deixa as análises um pouco complicadas. Às 21 horas, Chicago Bulls contra Orlando Magic, precifiquei, mas não peguei valor, vou passar para Memphis Grizzlies contra Brooklyn Nets, provavelmente aí vitória do Memphis Grizzlies pela precificação, pelas odds, eu imagino que o time titular, inclusive com o Ja Morant, que não jogou o último jogo do Memphis Grizzlies, o que faz e torna justa assim essas odds, ainda mais pelo back-to-back do Brooklyn Nets, que jogou ontem contra o Denver Nuggets em um jogo que foi para o overtime, então essas precificações aí provavelmente justas. Às 22h30, o OKC contra San Antonio Spurs, mesmo caso aí, muito favoritismo para o time da casa contra um underdog a 7.4, sem preço para fazer alguma coisa a favor do OKC, que seria o que eu buscaria, o lay San Antonio Spurs. Vou passar para o jogo das 23 horas, back-to-back do Golden State Warriors contra New Orleans Pelicans de novo, dessa vez então com bastante valor aí para a vitória do New Orleans Pelicans a 2.34, ou lay Golden State Warriors a 1.74, lembrando que é muito ruim ficar contra o Golden State Warriors e pode ser que teremos aí a volta de Stephen Curry e Andrew Wiggins, o que suplementará ainda mais, somará ainda mais a esse elenco do Golden State Warriors, que mesmo jogando com um time alternativo conseguiu dificultar e muito, e teve uma virada histórica aí contra o New Orleans Pelicans jogando em sua casa em São Francisco.
Para finalizar a rodada, às 23h30, Los Angeles Clippers contra Portland Trail Blazers. Muito valor para a vitória do Portland Trail Blazers, que eu acho que é improvável. Afinal, esse time do Clippers, por incrível que pareça, há 4, 5 anos continua sendo, na minha opinião, no papel, um dos melhores times da NBA, mas que sofre muito com os desfalques. Paul George, é verdade, já não está mais no Los Angeles Clippers, mas eu falo principalmente do Kawhi Leonard, que quando a gente mais precisa dele ali para os playoffs, ou então eu falo a gente no sentido da gente querer ver um bom espetáculo, então ele acaba nos deixando na mão aí, e tal, não é diferente, continua desfalcando o time do Los Angeles Clippers. Do mais é isso, quero desejar a todos uma boa sorte nessa rodada de quarta. Amanhã volto analisando todos esses jogos de quarta e projetando a próxima rodada da NBA. Do mais, meu muito obrigado, se inscreva aí no canal, não se esqueça aí de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificação, que assim você estará me ajudando e muito. E rumo aos 10 inscritos aqui do canal nessa primeira semana. Valeu, um abraço e até mais.